O vizinho sinistro do meu amigo da escola. Eu tinha uma amiga no ensino médio que era única para mim. Eu tinha estudado com os mesmos alunos desde o fundamental até chegar no ensino médio, e todo mundo naquela sala era incrivelmente sério e competitivo com as notas e os trabalhos da escola. A gente era muito mais dedicado que até a turma de superdotados. Eu até conversei com alguns alunos da turma de superdotados e eles disseram que o professor deles sempre falava tipo, por que vocês não podem ser como a turma de francês? Ponto. Quando eu comecei a sair com ela e ela não dava a mínima para a escola e tinha uma personalidade de verdade, foi revigorante. Ela me contava sobre como evitar que os pais soubessem que as notas tinham saído e como ela planejava enganá-los e atrasar a verdade inevitável de que ela não estava indo bem na escola. E ninguém que eu conhecia fazia esse tipo de coisa. Eu estava na casa dela o tempo todo e não demorou muito para notar o vizinho dela. Ele era amigável. Nas primeiras vezes que o vimos, eu acenava de volta ou dizia oi se ele falasse primeiro. Ela me disse para não falar com ele ou prestar atenção nele, e eu não percebi o quão séria ela estava. Pessoas estranhas não eram novidade para mim, e eu já entendia o conceito, mas não percebi a extensão da intromissão que um vizinho poderia ter. Para mim, não era como se ela estivesse na casa dele ou que ele viesse na dela, então eu não via mal nenhum, mas ela estava certa, esse cara era muito estranho. Era que ele sabia coisas sobre ela e não tinha medo de mencionar essas coisas. A agenda dela, onde ela tinha estado no fim de semana, coisas assim. Ei, você se atrasou para a aula hoje de manhã, você se divertiu acampando este fim de semana. Além disso, ele estava focado nela. Eu provavelmente acabei passando quase tanto tempo na casa dela quanto ela, e ele não poderia se importar menos. Tudo o que ele fazia, que eu via, era acenar e dizer olá e tentar iniciar uma conversa com ela da entrada da casa dele. Era como se estivesse tudo bem se ele estivesse na propriedade dele. Tipo, se fosse da entrada da casa dele, era tudo inocente e tranquilo. Isso, na verdade, para mim, tornou tudo infinitamente mais assustador. Tipo, a casa toda era ameaça e não apenas ele como pessoa. Então, a casa era uma ameaça iminente que minha amiga tinha que passar todos os dias indo e vindo de onde quer que ela estivesse indo, mesmo quando ele não estava do lado de fora. Até onde eu sei, nada aconteceu com aquele cara, mas a imagem dele na entrada da casa ou na varanda ainda está na minha mente. Às vezes, eu me pegava olhando pela janela da casa dela, esperando não ver aquele vulto na varanda, mas sentindo um arrepio só de imaginar que ele poderia estar lá, observando. Era como se a presença dele impregnasse o ar, uma sombra constante que pairava sobre cada passo que ela dava.